E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje, né, um vídeo necessário. Tô gravando aqui logo após a última partida de Marco Reus no Signal Iduna Park, né? A última partida oficial, pelo menos, né? Um dia, provavelmente, ele possa voltar a jogar lá em alguma partida festiva. Mas jogo oficial, hoje, Marco Reus jogou o seu último jogo na casa do Borussia Dortmund, a sua última partida oficial. E eu tinha que gravar esse vídeo para falar um pouco sobre ele, né? Especialmente no meu caso aí, que estive envolvido numa certa polêmica, né? Pessoal que me acompanha meu trabalho lá no Eurofoot, né? A gente tava certo dia lá no Eurocast falando sobre a Liga dos Campeões, né? Isso antes de ser definida a chegada do Dortmund na final. E eu falei que ninguém é obrigado a torcer pelo Marco Reus na Liga dos Campeões, né? Ninguém é obrigado a torcer por ele, as pessoas torcem por quem elas quiserem. E assim, a galera se indignou. Como assim você não vai torcer pelo Marco Reus? Que você é um monstro, você não tem coração, etc e tal. E eu sempre achei muito curioso, cara, esse respeito, toda essa admiração que as pessoas têm pelo Marco Reus. E não só pelo Marco Reus, né? Eu acho que jogadores que tem uma trajetória parecida com o Marco Reus inspiram muito respeito, né? E aí entrando um pouco nessa questão dele, né, cara? Um cara que passou 12 anos no Borussia Dortmund. Na verdade, 12 anos desde que ele voltou pro clube, né? Porque ele é formado no Borussia Dortmund, depois ele sai, joga por, se eu não me engano, dois clubes, um deles o Borussia Mönchengladbach. E aí ele retorna pro Borussia Dortmund em 2012 e desde então ele não saiu mais, né? Até viveu grandes momentos, teve grandes fases ali. Poderia ter saído se quisesse jogar em um clube mais rico, em um clube mais potência, mas ele decidiu ficar, né? E esse jogo de hoje, essa despedida, mostrou como essa decisão dele para fazer quase toda a sua carreira no Borussia Dortmund fez com que ele se tornasse um grande ídolo, talvez o maior ídolo da história do Borussia Dortmund, porque assim, tem que ver o pessoal lá de 1997, né, que ganhou a primeira e única até então Champions do Dortmund, tem o Zorc, que é um grande ídolo do clube, tem o Sammer, mas eu acho, cara, a sensação que eu tenho, especialmente depois de ver essa despedida, é que o Reus atualmente se tornou o maior ídolo do Borussia Dortmund, mesmo sem vencer a Bundesliga e sem vencer a Champions. Pelo menos para essa geração atual, eu tenho certeza que ele é, né? Um mosaico maravilhoso que eles fizeram hoje pro Reus. E uma coisa também especial sobre esse jogo, né? É que o Reus estava com 99 gols no Signal Iduna Park e ele precisava de um para chegar ao centésimo, né, cara? E felizmente deu certo, ele conseguiu esse centésimo gol, justamente um gol de falta, né? Um gol muito bonito marcado pelo Reus, para fechar com chave de ouro nessa trajetória, essa história dele no Signal Iduna Park, com toda certeza um dos jogadores mais marcantes que passaram por lá. E falando sobre as conquistas do Reus no Borussia Dortmund, como eu acabei de falar, ele nunca venceu a Bundesliga, né? Na verdade foram poucos títulos. Essas duas Copas da Alemanha são os dois títulos mais relevantes, né? Temporada 16-17. Esse time do Borussia Dortmund 16-17 era maravilhoso. Tinha o Reus, tinha o Aubameyang também jogando uma bola incrível. E esse daqui de 20 e 21 também é um time maravilhoso, né? Tinha o Sancho, naquela primeira passagem que ele tava voando, era um dos melhores jogadores do mundo. E tinha o Erling Haaland, né, cara? Então era um time do Borussia Dortmund extremamente forte, com Reus, Sancho e Haaland. Um trio de ataque de muito respeito. E eles também venceram 3 vezes a Supercopa da Alemanha, 13-14, 14-15 e 19-20. E além disso, o Reus foi eleito 3 vezes o melhor jogador da Bundesliga, né? Temporada 11-12, temporada 13-14 e temporada 2018-2019. Poucos títulos, infelizmente, né? Também tem que levar em conta o contexto do futebol alemão, até porque o Bayern de Munique geralmente papa tudo lá, ou quase tudo, né? Pelo menos a Bundesliga, nas últimas 11 temporadas antes dessa, o Bayern de Munique estava papando. Na maioria das vezes também, sempre garantia a conquista da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha. Então não sobrava muitos troféus para outros jogadores ganharem, né? Então só dele ter conquistado 5 troféus já é uma coisa incrível. Pode finalizar com o sexto, né? Se vencer a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, seria aí o 6º troféu do Reus com essa camisa aurinegra.
E por falar em camisa aurinegra, vocês devem ter percebido, né, que eu tô usando essa camisa aqui do Borussia Dortmund extremamente vagabunda, tá? A camisa tava ali na gaveta, fazia muito tempo que eu não usava, ela nem tá exatamente do meu tamanho. Mas se você quiser adquirir uma camisa de uma qualidade muito melhor, o local é na LS Foot Jersey, loja parceira aqui do canal, onde é muito tranquilo para você adquirir as suas camisas, seja do futebol brasileiro, do futebol europeu, de seleções, camisas na qualidade igual a essa, que é a camisa dos campeões da Bundesliga, que inclusive, ó, tá até personalizada, cara. Você também pode personalizar, colocar o seu nome nelas. LS Foot Jersey. Sigam a loja parceira aqui do canal, sigam eles no Instagram, acessem o site deles, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Por favor, se forem comprar camisas, considerem comprar por lá para dar aquela força aqui pro canal. E não se esqueçam, frete grátis, tá? Você não precisa se preocupar com frete. LS Foot Jersey, loja fantástica. E continuando aqui, cara, uma coisa sobre o Reus, assim, sempre foi um jogador fantástico. Quem conhece ele sabe, né? Um cara que sempre no auge dele, digamos assim, um cara de muita velocidade, um cara de muito recurso, tem uma qualidade de drible assombrosa. Visão de jogo, bom passe, boa finalização, como vocês podem ver aqui pelos números dele, né? Todas as temporadas pelo Borussia Dortmund. Ele nunca foi um cara de fazer uma quantidade exorbitante de gols, né? Aqui as suas melhores temporadas são 23 gols aqui, 23 gols aqui, 21 gols aqui, geralmente estava sempre nessa faixa. Também sempre entregou um bom número de assistências, né? 12 aqui, 18 aqui, 10 aqui, 12 aqui, 15 aqui. Então sempre foi esse jogador equilibrado, né, de fazer gols, de dar assistências, de criar muitas chances, de criar muitas jogadas, de dar muito drible, de ser um jogador muito criativo. Mal comparando, ele era como se fosse uma versão do Jadon Sancho, né, nesse estilo de ser um jogador que dribla muito, um jogador muito criativo, um jogador que não faz o número exorbitante de gols, mas entrega ali os seus gols, entrega ali as suas assistências. Sempre foi esse jogador estilo muito produtivo, tanto que tem até uma brincadeira, né, que acho que é o Instagram dele, que é Marcinho o endereço, o Udinho, se eu não me engano tem no Twitter também, porque era como se ele fosse um jogador brasileiro, né, então eles sempre enxergaram os brasileiros tendo esse nome de Inho no final, e aí ele meio que teve esse apelido, entre aspas, digamos assim, porque ele era um jogador que parecia um jogador brasileiro, né. O Marco Reus, assim, era como se fosse, pô, se você voltasse 10 anos atrás, ele era como se fosse um Neymar alemão, digamos assim, até pelos penteados de cabelo que ele fazia. Então era um jogador de qualidade muito especial, como vocês podem ver que ele tem algumas temporadas fantásticas no Borussia Dortmund. A primeira temporada, 19 gols e 12 assistências, a segunda, 23 gols e 18 assistências. Tem temporada aqui com 23 gols e 7, ó, 21 gols e 10 assistências na temporada 18-19. 11 gols e 12 assistências na temporada 20-21, 13 gols e 15 assistências na temporada 21-22. Depois, né, ele já mais velho, já tendo problemas ali para manter uma certa intensidade, os números acabaram caindo até culminar nesta temporada em que ele sequer é titular. Nessa última temporada ele não é mais titular do Borussia Dortmund, deixou de ser capitão também. Inclusive foi até algo que muitos torcedores do Borussia Dortmund acabaram ficando muito magoados, né, cara, porque pô, o Dortmund, o Marco Reus, ele aceitou diminuir o salário dele, ele aceitou deixar a braçadeira de capitão de lado, ele aceitou virar reserva, e mesmo assim o Borussia Dortmund não quis renovar o contrato dele, né? Poderiam renovar, pô, deixa o cara ali, pô, não precisa de ser titular. Ele sendo um jogador para ficar no banco, uma liderança, um cara para de vez em quando ali entrar no segundo tempo, ainda podendo ser extremamente útil, acho que não tinha problema nenhum, mas o Dortmund aparentemente não quis renovar de jeito nenhum. E aí o Reus está saindo e a gente nem sabe, né, para onde é que ele vai. Não sabemos se ele vai jogar nos Estados Unidos ou sei lá. No futebol alemão certeza que não, porque ele não vai querer enfrentar o Borussia Dortmund, né? Então a gente vai ter que esperar um pouco mais aí para ver qual vai ser o destino dele. E como eu tava falando, como vocês podem ver que ele era um jogador incrível, um jogador de muito recurso, mas sempre teve um asterisco na carreira do Marco Reus. E é isso que eu separei aqui para mostrar para vocês, que é essa questão das lesões, né, cara? Sempre foi um jogador que se lesionou bastante. Pô, teve um tempo, assim, que o Reus era sinônimo de jogador de vidro. Sempre que falava um jogador frágil fisicamente, todo mundo citava o Marco Reus, né? Porque realmente ele sempre foi esse tipo de jogador que, às vezes, ele conseguia até ter uma boa regularidade física, mas tinha uma recaída, uma lesãozinha muscular, ficava ali um tempinho fora. Tanto que foi isso, né, cara, que tirou ele da Copa do Mundo, né, cara? Como vocês podem ver aqui, foi essa lesão aqui, ó. Essa aqui eu tô no Transfermarkt, eles
separam direitinho as lesões dos jogadores. Essa lesão aqui, rotura da banda de sindesmose, que eu não vou saber exatamente o que é, porque eu não sou médico para entender esse termo, mas foi essa lesão que impediu o Royce de jogar a Copa do Mundo de 2014 e, consequentemente, de ser campeão do mundo, né, cara? Seria o maior título da carreira do Royce e ele, infelizmente, não tem esse título por causa dessa lesão aqui que fez ele perder a Copa 2014. E aí você pode ver que os períodos vão ficando cada vez mais longos, né, cara? Essa daqui foram mais de 2 meses, se avança um pouquinho mais no tempo. Pô, olha essa lesão aqui, cara. Pubalgia, esse problema de pubalgia foi algo que assombrou ele por muito tempo, né, cara? 176 dias parado por causa dessa pubalgia, né, cara? Foi algo que atrapalhou bastante a carreira do Marco Reus. Aí temos aqui, ó, rompimento do ligamento cruzado, ficou 220 dias afastado entre 2017 e 2018. E várias outras lesõezinhas, ó, que ele vai tendo, vai deixando ele de alguns jogos de fora. Aqui mostra todos os jogos que ele ia perdendo pelo Borussia Dortmund. Tem essa aqui, ó, mais uma lesão muscular que deixou ele 85 dias fora, muita coisa. E mesmo nas temporadas mais recentes, né, se você pegar, teve até um período ali que ele, pô, até parou de se machucar, ficou um bom tempo tendo regularidade física, mas nunca se livrou totalmente das lesões, né, ó. Recuperação de ritmo competitivo, isso aqui é recuperando ritmo depois de um tempo longo parado, né. 32 dias, 18 dias, e é todo tipo de lesão, cara, não só lesão muscular, tendinite, contusão no tornozelo, problema no joelho, doenças, isso aqui não sei se era alguma coisa relacionada à Covid, mas enfim, fibra muscular rasgado, problemas na tibiotársika, infecção no tornozelo, impressionante, cara, muita coisa que o Reus passou. É um cara que teve muitos problemas, seja problemas assim articulares, problemas musculares, foi muita coisa que aconteceu na carreira do Reus para atrapalhar a carreira dele, mas mesmo assim, como eu falei, foi um jogador fantástico, foi um jogador que teve grandes momentos. Pô, quando ele era mais jovem, cara, não era estranho você ver o Reus sendo especulado em diversos clubes, Real Madrid, Bayern de Munique, times da Premier League, muitos times tinham interesse em trazer ele, mas ele nunca deu ouvido, né, cara? Quando ele tava no auge ali, no auge físico, no auge técnico, poderia ter aceitado uma proposta, e com certeza o Borussia Dortmund venderia, porque o Dortmund nunca foi um clube de segurar jogador, né? Um clube que vende bastante. Então, se chegasse assim uma boa proposta pelo Reus e ele aceitasse, com toda certeza ele sairia. Poderia ter ido jogar no Bayern de Munique, que nem fez o Lewandowski. Poderia ter ido jogar na Premier League, por exemplo, agora que nem fez o Erling Haaland, que também deixou o Borussia Dortmund. O Mkhitaryan também foi um grande companheiro dele, saiu para jogar no Manchester United. Enfim, se você for pegar desde 2012, tem vários companheiros do Reus que foram deixando ele, né? Até um grande camarada dele, o Mats Hummels, foi um cara que saiu do Dortmund para ir para o Bayern de Munique, depois voltou, mas que também não persistiu todo o tempo junto com ele, né, cara? Muita gente foi passando, muita gente foi saindo, muitos treinadores, muitos jogadores, muitos grandes jogadores, e só ele ficando, só ele permanecendo, sempre ele lá. Muitas vezes era por causa dele que o Dortmund não passava por situações piores, né? Porque o Borussia Dortmund às vezes consegue formar uns grandes times, mas às vezes também tem umas fases meio complicadas, que ainda não nenhuma grande promessa explodiu. E tava lá sempre o Marco Reus jogando por ele, sempre sendo essa referência técnica, né, cara? Então, é um cara que escreveu uma história maravilhosa, um cara que abriu mão de ter uma carreira talvez, como é que eu posso dizer, mais badalada, uma carreira com muitos títulos, com prêmios individuais, de ter jogado nos maiores clubes da história do futebol, como poderia ser o Real Madrid, poderia ser o Bayern de Munique, mas em compensação, né, ele ganhou aí um respeito de toda a comunidade do futebol. Acho que o Reus é muito uma questão de respeito, né, cara, porque jogadores adquirem respeito de forma diferente, né? Tem jogadores que adquirem porque são monstros, porque fazem muitos gols, tem jogadores que adquirem porque ganham muitos títulos, porque são muito vitoriosos, ou porque tem uma postura muito respeitada em campo. O Reus, ele adquiriu esse respeito pela dedicação dele ao clube dele, né? É o clube dele, é a cidade dele, é onde ele cresceu, é onde ele se identifica, e ele nunca quis abandonar isso por absolutamente nada, nem por dinheiro, nem por troféus, nem por glória, por fama, por nada. Ele seguiu por lá e marcou o seu nome na história do futebol. Então, acho que é muito por conta disso, né, que muita gente espera que você seja meio que obrigado a torcer pelo Reus, porque é um cara que inspira muito respeito. E, obviamente, eu admito, né, pô, seria fantástico se ele ganha essa Champions. Inclusive, estarei torcendo pelo Borussia Dortmund, obviamente, vocês me conhecem. Mas vocês também sabem a minha opinião sobre essa final. Acho que o Real Madrid é favoritaço, é muito mais forte do que o Borussia Dortmund. Mas quem sabe, né, cara? Os caras seguram um 0 a 0zinho ali, o Marco Reus entra faltando 10 minutos,
guarda um gol de falta e é campeão da Champions, seria uma história simplesmente fantástica para coroar esse cara que merece todo o respeito que a comunidade do futebol nutriu por ele. Então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo. Muitíssimo obrigado aqui pela sua atenção. Parabéns aí pro Marco Reus. Vamos ver aí qual vai ser o próximo passo da carreira dele. Eu acho que seria bacana se ele for jogar na Major League Soccer, né, nos Estados Unidos. Seria interessante. Não esquece de deixar o likezinho no vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito. Deixar aqui a sua mensagem, o seu comentário acerca do grande Marco Reus. Se você tem uma identificação com ele, se é um jogador que você nutriu muito carinho, deixa aqui nas reps, tá certo? Nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!